Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, nós estamos chegando já na reta final, né? Com esse estudo vai faltar só mais um para a gente terminar essa temporada. E que já gostaria de agradecer a todos, né, que fizeram esses estudos até aqui, né? Que esses estudos possa ter iluminado a sua mente, né? Que esses estudos possa ter te ajudado de alguma forma a conhecer um pouco mais a palavra de Deus, né? Esse livro tão maravilhoso, tão fantástico, surpreendente e necessário na nossa caminhada aqui nesse planeta, né? Hoje nós vamos estudar um tema muito importante, que é o cuidado com o corpo. O que Jesus ensinou sobre nós cuidarmos do corpo, né? O que ele ensinou sobre a saúde? O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, Deus é o criador de tudo, certo? Ele criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher. Existe por aí um ensinamento sobre o processo evolutivo, de que as coisas surgiram a partir de uma explosão cósmica. Mas nada disso está na Bíblia, né? E é claro, eu prefiro acreditar no que está revelado na palavra de Deus, né? E não em teorias. Porque assim, pessoas dizem que o universo, né, ele começou através de uma explosão cósmica. Mas quem prova isso? Porque ninguém esteve lá, a não ser Deus, certo? Então assim, eu prefiro ficar com a Bíblia, porque a Bíblia fala, no princípio criou Deus. Deus criou. A gente precisa assim meio que entender. Por exemplo, na minha cabeça não entra, né? Tudo começou através de uma explosão. Até mesmo o mundo, né? Explodiu o negócio lá e formou o mundo certinho. Porque na minha cabeça eu penso assim, uma explosão é uma explosão. Uma explosão destrói tudo, né? Ia ficar caquinhos ali, de rochas e tal. Entende? Então, através de uma explosão se formou um planeta Terra certinho, né? E esses planetas entraram ali aonde eles ficam girando ali certinho. Bom, é meio no meu ponto de vista, né? É meio tem que ter muita fé para acreditar nisso. Então eu prefiro acreditar no que a Bíblia revela. No princípio criou Deus, criou. Deus foi lá e criou com as suas próprias mãos, que nem ele criou o homem, né? Ele criou o homem, que jeito? A partir do barro, ele pegou o barro e foi moldando com seus próprios dedos, com a sua própria mão, foi fazendo o homem. Eu prefiro acreditar dessa forma. Entende? Que quando ele foi criar os mundos, ele criou com as suas próprias mãos, foi criando, criando. Eu prefiro acreditar dessa forma. Então, a partir disso, para mim é só teorias, né? Por que acreditar que tudo que temos no corpo humano, todos os organismos, todos os órgãos, todos os processos, seja fruto da evolução? Entende? Tem que ter muita fé que tudo isso veio da evolução, foi evoluindo aos pouquinhos, bilhões e bilhões de anos. Eu acho que tem que ter muita fé, gente, para acreditar nisso. Né? Essa máquina humana, esse corpo perfeito, surgiu por acaso? Será que por acaso que surgiu isso? Portanto, Deus criando Adão e Eva, a intenção dele era que eles vivessem por toda a eternidade. Né? E o que Deus daria para que eles pudessem se alimentar lá no princípio? Qual foi a alimentação que Deus deu para Adão e Eva?
né? Qual que é a intenção de Deus para nós hoje também. Vamos ali em Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29 diz assim: para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Olha que maravilha, desde o princípio. Deus, ele espera, gente, que nós sejamos vegetarianos, né? Porque foi isso que ele criou para nós desde o começo. Deus não criou o homem, gente, para nós comermos morte, sangue, animal morto, entende? Nós vamos aprender muito sobre isso aqui. Deus, ele espera um vegetarianismo do ser humano. E nós vamos entender o porquê que Deus, ele espera isso de nós. Não que seja pecado, tá? Comer as carnes que Deus liberou para nós em Levítico 11. Não que seja pecado. Mas Deus, ele espera de nós que nós voltemos para o Éden, para o que ele já deu para nós nos alimentarmos lá no princípio. Né? Eu gostaria de ler aqui Gênesis 2:9, que diz assim: o Senhor fez que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. Então Deus, ele espera que a gente coma, né, frutas, verduras, legumes, as nozes, né, e não de fato o alimento cárneo. O alimento cárneo, gente, ele foi liberado ali na Arca de Noé, né, quando veio o dilúvio. E Noé não tinha o que comer, porque, né, as verduras, os legumes, eles dão a partir da onde? Da terra. E como a terra estava completamente, né, com água, a terra estava sobre água, como que eles iriam plantar para comer? Então foi um período que Deus liberou o alimento cárneo, né, para que Noé e sua família pudessem se alimentar. Mas isso deveria ter sido abandonado. Mas como o ser humano não abandonou isso, né, foi aonde que entrou Levítico 11. Aí Deus estipulou qual animal que o ser humano poderia comer e os que não poderia comer. Né? Nós vamos entrar nesses detalhes aqui agora. Assim, Jesus dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Olha que fantástico isso, né? Jesus se preocupando com a saúde humana. Jesus sempre se preocupou, gente, com a nossa saúde. Né? Isso faz a gente pensar um pouco. Ele veio a este mundo para remover o fardo de doenças e de pecado. Sofria com os doentes e desejava restabelecer a saúde de todos. Aqueles que iam a Cristo nunca eram rejeitados. Pelo contrário, seu convite sempre foi: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que texto lindo de Jesus. Né? Eu entendo assim, por que Jesus ele fala: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Porque se você for a Cristo, gente, se você for até Ele, né, através de sua palavra, se você descobrir tudo o que Ele te pede para fazer nesse livro, o que vai acontecer? O seu fardo será leve. Por quê? Porque você terá boa saúde. Você saberá educar os seus filhos no caminho do Senhor, para que você não tenha problemas no futuro. Você vai obedecer os mandamentos de Deus, que é um mandamento que te protege. Então, se você for a Cristo, Ele vai te ajudar, né? O seu fardo não vai ser pesado.
porque você vai estar fazendo tudo aquilo que Ele te pede. Então a nossa caminhada será mais leve através disso, entende? Então por isso que eu entendo, ele fala, gente, vem a mim e eu vou te aliviar dos seus fardos. Né? Você não vai ter doença se você seguir né, a questão da saúde, de cuidar do corpo. Né? Você não vai ter problema com seus filhos futuramente se você educá-los no meu caminho, no caminho do Senhor. Né? Enfim, por onde Jesus ia, os cegos passavam a enxergar, mudos a falar, surdos a ouvir, paralíticos a andar, e as doenças eram curadas. Então Jesus sempre se preocupando com a saúde do povo. Aqui, o que Jesus desejava para cada um de nós, né? João 10:10. Diz assim, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vida em abundância. Deus, gente, Ele quer que nós possamos viver uma vida tranquila. Sabe, uma vida com saúde, com boa saúde. Entende? E não morrer ali 70 anos. Ele quer que a gente viva uma vida com abundância, sabe? Uma vida com saúde, uma vida próspera. É isso que Deus espera de nós. Entende? Por isso que Ele dá a sua palavra para a gente ter essa vida. Então se a gente seguir, viver o Evangelho, gente, a gente vai ter essa vida. E é isso que Deus espera de nós. Sabe? Para que nós possamos ter uma vida mais plena. Sabe? Uma vida com os nossos pensamentos mais lúcidos. Né? Então assim, Jesus sempre deseja o melhor para os seus filhos. Não apenas saúde espiritual, mas também física e mental. Olha que importante isso aqui. Deus não espera só a nossa vida espiritual, gente. Ele se preocupa também com a nossa vida física e mental. Entende? Com a nossa saúde, com a nossa mente, boa mente, né? A nossa sabedoria. Contudo, para encontrarmos o equilíbrio das capacidades humanas, precisamos conhecer mais sobre as orientações bíblicas a respeito do cuidado do nosso corpo. E só assim poderemos apresentar a Deus um culto racional. Olha que importante. Então nós precisamos ter boa saúde para a gente apresentar um culto racional. Para a gente saber, gente, o que a gente está fazendo. Entende? Se a gente deturpar a nossa mente, o Espírito Santo ele não consegue chegar até nós. A gente não consegue ouvir a voz dele para saber o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. E isso tudo, gente, é tudo estratégia do inimigo. Entende? Para deturpar a nossa alimentação. Porque tudo que a gente come, entende? As coisas ruins que nós estamos comendo, está destruindo o nosso lóbulo frontal. O nosso lóbulo frontal na mente é o único meio que nós nos comunicamos com Deus. É a única forma. É através do nosso lóbulo frontal. E se a gente está comendo alguma coisa que é veneno, entende? Que não é apropriado para o corpo humano, ele danifica o nosso lóbulo frontal, onde nós não conseguimos ter discernimento, entender a palavra de Deus, entender as coisas, conseguir enxergar o que está acontecendo no mundo. É muito interessante isso. Romanos 12, 1 e 2. Olha o que diz. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo,
dedicado ao serviço e agradável a Ele, não agradável a nós, agradável a Deus. Por mais que eu goste de alguma coisa, eu não posso me agradar, eu tenho que agradar a Deus. Vai agradar a Deus? Então é isso que importa. Esta é a verdadeira adoração, a gente agradar a Deus e não a nós, que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Se o mundo faz, eu não faço. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança. Não é meia mudança, gente. A gente tem que mudar por completo. Se a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente precisa mudar. E não é só mudar naquilo que me convém, é mudar de verdade. Se Deus está pedindo na sua palavra, mude. Faça esse sacrifício, porque vai compensar lá na frente. Por meio de uma mudança completa da mente de vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então nós precisamos saber se tudo aquilo que nós estamos comendo, que nós estamos fazendo através da saúde, é bom, é perfeito e é agradável a Deus. Entende? A gente precisa saber se isso é agradável ao nosso Pai. Uma coisa interessante aqui, ó. Deus ordenou a Moisés que construísse um santuário para habitar no meio do seu povo. Êxodo 25:8. Séculos mais tarde, essa tenda móvel foi substituída pelo glorioso templo de Salomão. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e reconstruído no templo de Esdras e Neemias. O templo que Jesus conheceu estava no mesmo local e havia sido reformado por Herodes o Grande. Por séculos, o templo havia sido o centro da religião de Israel, com todas as suas cerimônias, seus sacrifícios e simbolismos. Apontava para a chegada do Messias. Quando Jesus veio, cumpriram-se as leis cerimoniais de matar cordeirinho, animal. Após sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus inaugurou o templo celestial e acessou-se a função pedagógica do templo em Jerusalém. Esse mesmo templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo por Tito, general romano. Desde então, não existe mais um santuário terrestre. Então não existe mais esse santuário. Aí o que acontece? A gente vai lá para 1 Coríntios 6, 19 e 20 e a gente vê que nós agora somos o templo do Espírito Santo. Olha que responsabilidade para o nosso corpo. Vamos ler lá. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim, olha que texto fantástico. De tudo isso que eu falei, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, nós não somos donos de nós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, qual que é o templo agora, o santuário nos dias de hoje? Somos nós. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, gente. O que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo? Olha a responsabilidade para nós hoje. Como o cuidado com o corpo, gente, ele é muito, muito importante. Né? O estudo, por isso que Jesus, ele
Ele ajudou muitas pessoas a ser curadas, entende? Por isso que a Bíblia prega também sobre a alimentação, sobre a saúde, uma boa saúde, né? A preocupação de Deus com isso, porque a habitação do Espírito Santo é dentro de nós. Então, se dentro de nós tá podre, tudo poluído, como que o Espírito Santo, gente, sendo Deus santo, entende? Vai habitar dentro de nós? Por que então Deus se preocupa tanto com a nossa saúde? Porque só existe uma forma de Deus se comunicar com a gente, que é através do cérebro, pelo lóbulo frontal. E é isso que eu expliquei para vocês. Entende? É a única forma de Deus se comunicar com a gente. Então, se a gente está ingerindo porcaria, nós estamos sujando o nosso lóbulo frontal. Ele fica bem aqui, ó, né? A gente suja. E aí a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente não consegue entender as coisas. A gente não consegue ter discernimento. Interessante isso. Então, assim, né? Paulo declara que nosso corpo é o templo, a morada do Espírito Santo. Ensina ainda que devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Isso acontece quando todas as nossas aptidões e habilidades estão em sintonia com a sua vontade. Para isso é indispensável ter boa saúde. Então, assim, um cristão, gente, ele precisa também ter uma boa saúde. Entende? A gente precisa se preocupar com isso. A gente não pode ficar comendo qualquer coisa, bebendo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa com o nosso corpo. Porque, como eu disse aqui, nós não somos donos. O nosso corpo não pertence a nós, mas sim a Deus. Então, assim, né? Segundo a Bíblia, que princípio básico deve dirigir a vida de um cristão? 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, gente, a gente não pode comer qualquer coisa e beber qualquer coisa. Tudo que a gente fazer, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então não coma e nem beba qualquer coisa. Cuide do seu corpo e da sua saúde. Né? Olha que interessante. Então, quando que eu glorifico a Deus? Quando eu tenho boa saúde. Quando eu cuido bem do corpo. Isso é cristianismo, religião. Nós não estamos falando aqui, viu, gente, das pessoas que ficam doentes, às vezes por consequência, né, do mundo. Né? Às vezes a pessoa ela tem uma doença hereditária. É diferente. Entende? Às vezes essa pessoa ela cuida do corpo, mas mais para frente ela vai pegar um câncer, vai pegar alguma doença que às vezes alguém teve da família dela, né? Eu não sei como é que funciona isso, mas às vezes a pessoa ela pega alguma doença porque às vezes a família dela já tinha, já tá no sangue, é hereditário, né? É diferente. O que nós estamos falando aqui é pessoas que não cuidam da saúde, come qualquer coisa, bebe qualquer coisa, não faz exercício físico, entende? Estamos falando desse tipo de gente. Então, assim, agora eu te pergunto, que igreja hoje faz isso por aí? Preocupado também com a boa saúde dos membros da sua igreja. Se isso é tão claro e primordial na palavra de Deus, a questão é, existe um monte de igrejas que não está interessado em você, e sim no seu dinheiro. Isso é fato, gente. Fato. Agora uma igreja que é séria, fica sim preocupado com você por completo.
com sua vida espiritual, mental e física. Ela tem que orientar você com tudo o que está na Bíblia. Então, assim, gente, isso é uma doutrina bíblica. A Bíblia prega isso. E existem muitas igrejas que não têm esse ensinamento. As igrejas só querem isso aqui, ó. Só quer lucrar. É por isso que eu falo que a gente precisa tomar muito cuidado aonde nós estamos congregando. Porque isso não é só o lado espiritual, entende? Não é só o Novo Testamento. É um conjunto, gente. A gente precisa olhar para esse livro aqui num todo. A gente não pode mais ficar acreditando em tudo que está sendo pregado por aí. Por isso a importância da gente estudar a palavra de Deus. Entende? E a alimentação é um ponto muito forte no cristianismo. Porque é isso que eu estou falando. Se você suja o templo do Espírito Santo, primeiro, como que você vai conseguir ouvir a voz de Deus? Se está tudo poluído aqui por dentro, está tudo podre. Você está sujando o seu cérebro, o seu lóbulo frontal, que é o único meio que você consegue ouvir, se comunicar com Deus plenamente. Segundo ponto, se está tudo podre aqui dentro, como que o Espírito Santo, que é santo, vai habitar no seu templo, que está tudo sujo? A gente precisa pensar um pouco nisso. Então, assim, a gente precisa enxergar, entende? As igrejas hoje aí fora. Qual igreja que é séria e qual igreja que não é séria? Porque é isso que eu falo para vocês. Existem mais de 34 mil denominações religiosas pelo mundo. E todas estão dizendo ter a sua verdade, mas nenhuma fala a mesma língua. E lá em Apocalipse a gente já estudou sobre isso. Lá fala qual que é a igreja visível de Deus. Qual que é a igreja verdadeira. Você acha que é à toa, né, de ter tudo isso de igreja hoje? Você acha que é à toa? Não é à toa. É a armadilha de Satanás. É a estratégia dele. Mas enfim, vamos continuar aqui. Somos o que comemos. Essa é uma verdade irrefutável. Assim como não colocamos combustíveis impróprio em nosso carro, não deveríamos ingerir nada que fizesse mal à saúde. Porque o nosso corpo, gente, é uma máquina. E nós precisamos cuidar dessa máquina, certo? Então assim, né, nós já lemos aqui qual foi a alimentação que Deus ofereceu ao ser humano. Né? Gênesis 1, 29, 2, 9. Gostaria de ler aqui Levítico 11, que fala sobre a alimentação que Deus estipulou para nós. Né? Que fala sobre as carnes. Vou ler um pouquinho aqui para vocês. Eu vou ler só algumas partes aqui, tá? Porque Levítico 11 é um pouco grande. Então eu vou ler só algumas coisas que diz assim, ó. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para os israelitas. Vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina. Mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco. Para vocês o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Vocês não poderão nenhum animais, nem mesmo vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatanas e escamas, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatanas nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Também são impuras as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açorês, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis,
gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças e polpas e também morcegos. Então aqui tem uma lista aqui de animais que a gente pode e não pode comer. Entende? Então Deus deixou tudo certinho para nós. E aqui fala, né, que o Senhor deu essas leis para os israelitas. Mas uma coisa muito importante aqui, gente, porque às vezes a gente pensa, tá vendo? A lei é para eles. É que a Bíblia foi escrita naquela época. Entende? Não existia o mundo ainda como existe hoje. E só para você ter uma base, como não foi para os israelitas, mas sim para a humanidade. Entende? Lá na Arca de Noé, quando Deus estipulou para Noé colocar os animais dentro da arca, ele pediu para colocar 7 animais puros e um casal só de animais impuros. Por que isso? Porque os animais puros eram 7. Então era para pegar aqueles animais, um deles, para se alimentar dentro da arca. Porque não tinha comida. E o animal impuro era só para preservar a criação de Deus. Por isso que ele pediu um. Por que um? Porque não era para comer. Então lá em Noé, lá no comecinho, nem existiam os israelitas ainda. Moisés nem existia, Abraão não existia. Então já existia uma lei. Deus aqui, ele só escreveu a lei, mas já existia a lei lá em Noé. Olha que interessante, né? Então assim, né? Gostaria de ler aqui, olha que forte esse texto. Isaías 66, 17. Olha o que diz aqui, Isaías 66, 17. Olha que forte que Deus fala. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis, e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Então, essas carnes são abomináveis aos olhos de Deus. É sério, gente. Carne de porco, ratos, carnes imundas. E hoje o maior consumo de carne no Brasil é a carne de porco. Então é isso que eu falo, né? Quem que nós vamos seguir? Nós vamos seguir a nós mesmos, a ciência que fala que faz bem, ou nós vamos seguir a palavra de Deus, que Deus pede pra gente não comer? Quem que nós vamos obedecer? A gente precisa nos posicionar, gente. A gente precisa se decidir. O que nós vamos fazer da nossa vida espiritual? O que nós vamos fazer do nosso cristianismo? Então assim, né? Porque, segundo a Bíblia, não devemos usar bebidas alcoólicas ou qualquer substância que prejudique o corpo. Esse texto também é muito importante, preste atenção. Provérbios 21, depois 1 Coríntios 3, 16, 17. Olha o que diz 1 Provérbios 21. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então assim, a Bíblia diz, né, que nós não devemos beber bebida alcoólica. A gente não pode ser escravo da bebida. A gente não pode beber, né, fazer uso dessas bebidas fortes. Por quê, gente? Por quê? Vamos agora para 1 Coríntios 3, 16 e 17. Olha que texto forte. Eu creio assim, tudo se resume nesse texto. Né? Em questão da saúde, da gente se preocupar sim com a saúde. Né? Da gente se preocupar, gente, em mudar de vida. A gente precisa disso. Olha que texto forte. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim: Não sabeis que sois o santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é vocês, é sagrado. O nosso corpo é santo, é sagrado. E se nós estivermos destruindo o nosso corpo, Deus destruirá a gente. Olha que texto forte e faz a gente pensar um pouco. Por isso a importância, gente, da gente buscar mais, saber o que faz bem e o que faz mal. Quando eu parei de comer carne, gente, eu estudei muito sobre alimentação, né, para saber o que eu deveria repor, como que eu deveria repor, né, outras coisas se eu tirasse a carne. E eu descobri muita coisa, começando pelo refrigerante. O refrigerante é o pior alimento do mundo. Não é um dos, não. Ele é o pior alimento do mundo. E nós estamos tomando isso e dando isso para os nossos filhos tomarem, gente. O leite de caixinha, por exemplo. Na época dos nossos avós, né? Os nossos avós pegavam leite e não tinha geladeira, né? Aí eles pegavam o leite, ferviam o leite. Quanto tempo que o leite ficava fora da geladeira, que durava? De 3 a 4 dias no máximo. Hoje você vai no supermercado, tem lá a caixinha de leite, né? Quanto tempo que a caixinha de leite fica ali fora da geladeira? De 3 a 4 meses. Imagina o que tem ali dentro. E a gente está ingerindo. O leite de saquinho já é diferente. O leite de saquinho ele dura 4, 5 dias. Mas o leite de caixinha não. Entende? Hoje as carnes. Entende? Eu gostaria de ler para vocês aqui uma coisa. Olha que interessante, né? Falando sobre as carnes, né? Eu gostaria de falar sobre a carne, por quê? Porque depois que eu passei a estudar sobre isso, eu descobri muita coisa. E nós já estudamos sobre os profetas, né? E nós já estudamos sobre Ellen White nos estudos anteriores. E eu gostaria de ler um livro dela aqui, Eventos Finais, são 2, mas eu gostaria de ler esse primeiro, né? Que ela fala sobre a reforma de saúde e ela fala sobre as carnes na época dela. E eu descobri, depois que eu parei de comer carne, que a carne hoje, por que Deus, gente, ele espera que a gente pare de comer carne nos nossos dias? Porque a carne, ela está completamente doente hoje em dia, com hormônios, né, com antibióticos. E isso está vindo tudo para nós, seres humanos. Por isso que nós estamos ficando doentes. Um dos maiores índices do câncer é o alimento carne, está sendo o alimento carne. E Deus já falou para nós, entende? Na época de Ellen White, olha o que ela diz. Foi-me mostrado que a reforma de saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão estão ligados ao corpo. O que isso quer dizer? A reforma de saúde está intimamente ligado com a mensagem do terceiro anjo. Gente, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem mais importante para os nossos dias atuais. Nós vamos estudar sobre essa mensagem. Está lá em Apocalipse 14, né? A mensagem dos 3 anjos. A partir do versículo 6, se eu não me engano. Então a reforma de saúde, ela está intimamente ligado com a mensagem mais poderosa, mais importante para os nossos dias. Aí eu te pergunto, é sério a questão da alimentação ou não para nós cristãos hoje? É muito sério, gente. Aí continuando, né? Pulando aqui, eu gostaria de ler aqui. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. Olha só agora, a transigência
com qualquer prática nociva à saúde, torna mais difícil uma pessoa discernir entre o bem e o mal. E assim se torna mais difícil resistir ao mal. Olha porque Deus ele se preocupa tanto com a nossa saúde. Se a gente não cuidar da nossa saúde, gente, a gente não vai entender as coisas. A gente não vai entender o que está acontecendo no mundo em questão das profecias. A gente não vai conseguir discernir entre o certo e o errado, e o bem e o mal. Gente, é muito sério isso. É claro que é um processo, né? Não precisa se apavorar. É um processo. Eu fui mudando a minha vida alimentar aos pouquinhos. Eu fui aos pouquinhos. E é sempre assim, aos pouquinhos, com muita oração e pedindo ajuda a Deus. Porque é um assunto sério, gente. É um assunto que a gente deve pensar um pouco. Deus está procurando nos levar de volta, passo a passo, a seu desígnio original, ao Éden. Que o ser humano subsista com os produtos naturais da terra. Olha agora. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, a alimentação cárnea deve ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que diz estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo e que ela ainda não realizou. Então, aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Gente, é muito sério. Estuda um pouquinho sobre as carnes. Eu tenho um outro canal, né? O meu canal, ele fala assim. O meu canal é Júlio Bonanome Reis, um outro canal que eu tenho. E lá eu falo sobre alimentação, entende? Falo muito sobre as coisas, né, que estão acontecendo no mundo. Se você puder, entra lá e assiste esse vídeo. É muito importante. Eu acho que o vídeo está escrito carne, ovos, o perigo das carnes, ovos, leite, queijo. Eu acho que está assim lá no meu outro canal. Gente, é muito importante. É por isso que Deus ele está se preocupando sim, muito com a nossa saúde. Ainda mais nos nossos dias. Então assim, né? E não é só isso, né? Não é só as carnes, como eu disse. É o leite, a carne, o queijo. Porque tudo que sai, que estão entrando nos animais, vai para o leite, vai para os ovos, vai para o queijo, vai para a carne do animal. Entende? Hoje o ovo é considerado o segundo melhor alimento do mundo. Né? Aí eu pensei comigo, nossa, e agora? Não vou parar de comer o segundo melhor alimento do mundo? Hoje eu como o ovo caipira, o ovo orgânico. Entende? Que ele é a galinha, ela é tratada, ela é cuidada de uma forma mais natural, sem hormônios, sem essas coisas que a indústria coloca para os animais. E não é só isso, gente. Como por exemplo, né? Tem aquele molho que você compra no supermercado. Aquilo ali é um veneno. Então hoje o que eu faço? Eu compro tomate, né, no mercado e faço o meu molho caseiro. O pão hoje é um veneno. Entende? Eu faço o meu pão em casa. Leite eu já não tomo mais, nem eu, nem minhas crianças. Entende? Doce, né? Também é um outro veneno, mas o doce eu ainda não consegui deixar. Mas a gente diminui, a gente vai diminuindo as coisas, né? A gente vai pedindo discernimento a Deus e, gente, posso falar com todas as letras, com toda certeza.
Depois que eu mudei a minha alimentação e principalmente eu parei de comer carne, vocês não têm noção como que a minha mente se abriu para as coisas. Como que eu consegui enxergar o mundo diferente, as profecias. Comecei a entender a palavra de Deus com mais facilidade. É incrível como que a nossa mente se abre. Como eu consegui, hoje, o que eu não enxergava antigamente, hoje eu consigo enxergar. É fantástico, entende? É fantástico como que Deus se preocupa com a gente mesmo e Ele quer isso de nós. Né? Então vamos continuar. Tem também o lance do glutamato monossódico, realçador de sabor, esse tal de Sazon aí, né? Sabe, esse negócio que realça o sabor, gente, cai fora disso tudo, enlatados, isso tudo é veneno, entende? Vai danificar o seu lóbulo frontal, você não vai conseguir entender as coisas, a vontade de Deus. Refrigerante, sai fora de refrigerante, é muito sério isso. Então assim, né? 1 Coríntios 3,16, Deus vai destruir, gente, quem está destruindo o corpo. Isso é muito sério. E a gente precisa parar para pensar nisso um pouco. Vamos aqui para, né, a última perguntinha, que está lá em Êxodo 15:26 e depois 3 João 2. Antes, gostaria de mostrar para vocês um outro livro dela. Esse livro é fantástico também, fala muito sobre as carnes, né? Ela diz assim: a carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é, no entanto, duplamente questionável, uma vez que as doenças nos animais estão crescendo com tanta rapidez. Isso ela falou na época dela, hein? Imagina hoje. Os que comem alimentos carnes mal sabem que estão ingerindo. Se pudessem ver os animais ainda vivos e saber que tipo de carne estão comendo, rejeitaria enojados. O povo come continuamente carne cheia de micróbios, de tuberculose e câncer. Assim são transmitidas essas e outras doenças. Isso aqui é só uma parte, tem muita coisa aqui que ela fala, né? Muita coisa sobre as carnes. Então assim, tudo que ela já falava lá atrás, e aí eu fui pesquisar, gente, né? Quando eu parei de comer carne, realmente é um nojo, tá um nojo comer carne hoje. Entende? Pesquisa um pouco no YouTube sobre isso, gente, é muito importante. Né? Mas é aquilo, não é só sobre as carnes, né? É a carne, é refrigerante, é o glutamato monossódico, né? Realçador de sabor, os leites hoje, o queijo. Então é uma série de coisas que a gente precisa tomar cuidado. É por isso que Deus fala para a gente voltar para o Éden, comer frutas, legumes, grãos, né? Nozes, né? Verduras, só isso. Na verdade, a gente deveria comer só isso, gente. Não comer mais nada que é industrializado, né? Essa farinha refinada hoje em dia. Então a gente precisa parar, pelo menos para pensar sobre essas coisas, né? Então, Êxodo 15:26. O que Jesus deseja para nós, né? Diz assim: se vocês prestarem atenção no que eu digo, vinde a mim, todos que estão cansados. Preste atenção no que eu falo para vocês. Se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não o castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Então, se a gente for até Jesus, Senhor, o que eu tenho que fazer? Jesus, ele vai nos dar um fardo leve, de não ter doenças, de não ter preocupação, de fazer as vontades dele e não a nossa. A gente vai descansar no Senhor, gente. O que é descansar no Senhor?
faça o que Ele te pede. E você será mais feliz, mais abençoado, mais protegido. Você não terá doenças. É lindo. É isso que Deus quer de nós. Por que eu falo isso? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. A gente não sabe, gente, das coisas. É por isso que nós precisamos confiar no Senhor. Ir até o Senhor e falar, Senhor, o que é para eu fazer? E aí a gente vai e faz. Vamos aqui agora para a 3 João 2. Diz assim: Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Deus, ele se preocupa com a nossa vida espiritual, sim, mas ele também se preocupa com a nossa boa saúde. E ele sabe por que nós temos que ter boa saúde. Por tudo isso que a gente estudou aqui. Para a gente ter uma boa mente, para a gente ouvir a voz de Deus, enxergar o que Ele está colocando diante de nós. A gente precisa disso, gente. É praticamente uma necessidade de um cristão para saber o que está acontecendo. Gostaria de passar aqui para vocês, 8 remédios naturais que Deus pede para nós, que é o ar puro, a gente respirar o ar puro, quando a gente acorda de manhã, onde o ar está mais puro no dia. Respire fundo. Esse é um dos remédios naturais para o nosso corpo, só vai fazer bem. A luz solar. Quanto que você paga pela luz solar? Você não paga nada. A importância da gente tomar a luz do sol todos os dias. A abstinência, a gente fugir das coisas que faz mal e usar com moderação aquilo que faz bem. Mais um remédio natural, o repouso, como que a gente precisa dormir, gente, dormir bem, dormir na hora certa e acordar na hora certa, porque o nosso corpo é uma máquina. Deus fez o dia e a noite. Por que será que Ele fez o dia e a noite? Entende? A gente precisa dormir à noite. E muitas pessoas vão para a cama 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, a hora que o sol está nascendo. Imagina o mal que isso faz para o nosso corpo. O exercício físico. Precisamos praticar o exercício físico, gente. Colocar o nosso corpo em movimento. O regime conveniente, a alimentação adequada. Precisamos comer as coisas naturais, as coisas saudáveis, para a gente ter boa saúde. Uso de água. Essencial a gente tomar água. Tomar muita água, no mínimo 2 litros por dia. Eu vejo muitas pessoas não tomando água. Toma muita pouca água, gente. O nosso corpo precisa de combustível. E um desses combustíveis é a água. A gente precisa da água para a gente ter boa saúde, muita água e confiar em Deus. Então esses são alguns remédios naturais que nós precisamos desenvolver na nossa vida, forçar para ter tudo isso, para que nós possamos ter uma boa saúde. Então, para terminar aqui, que lição que eu tiro hoje desses estudos? E de 1 Coríntios 3,17. Que tudo o que faz mal ao corpo humano é pecado. Olha que gravidade. E agora nós vamos ampliar a nossa ideia. Pecar não é só quebrar um dos 10 mandamentos de Deus. Pecado é muito mais do que isso. No Novo Testamento você vai ter pelo menos 9 termos gregos para pecado.
E a anomia é um deles, que é o quebrar a lei. Aquele que é contra a lei. Isso é anomia. Depois desse tem mais 8. Entende a gravidade do assunto? É muito sério, gente. Se a gente não cuidar do corpo, isso é pecado. E você e eu seremos julgados por isso. Nós já estudamos aqui sobre o juízo. Nós seremos julgados por tudo aquilo que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Tudo. Seremos julgados. A questão é, nós não podemos parar o tempo. E essa é uma grande verdade. Eu não posso parar o tempo, evitar que os dias e anos passem, evitar o envelhecimento, que já é a consequência do pecado. Mas eu preciso usar esse tempo com sabedoria. E algumas pessoas vão dizer assim, mas eu não tenho tempo. Bom, todos nós temos tempo. Temos 24 horas por dia, igual a todo mundo. O rico tem 24 horas, o pobre também tem 24 horas. Agora, como você vai usar essas 24 horas, aí é você quem vai administrar esse tempo. O que nos falta é exatamente isso, administrar o nosso tempo. Tempo com qualidade. Agora, sabe qual é a estratégia do diabo? É fazer de nós um hamster. Ele nos prende dentro daquela caixa com aquela rodinha, onde o hamster fica correndo, né? E não para. Corre, corre e não sai do lugar. É isso que o diabo faz. Ele vai entupindo você de coisas, de trabalho e mais trabalho. Correr com as coisas da vida até que você não tem tempo para mais nada. Aí sabe o que você descobre? Que você não teve tempo para Deus. Não teve 5 minutos para orar, ler a Bíblia. Não sobrou tempo para o seu Criador, para a família, os filhos, esposa, enfim. Gostaria de contar uma história aqui de um presidiário que foi parar na cadeia porque não teve uma experiência com o pai e com a mãe. Ele não teve amor, por isso que ele foi parar lá. É um presidiário que ele estava na cadeia. O repórter chegou e conversou com ele. E ele disse, eu estou aqui hoje porque eu não tive família. Os meus pais não me deram atenção. Eles não conversavam comigo, não brincavam comigo. Você entende como que o diabo ele está fazendo cerco, armando a armadilha para nós? Com tanto trabalho, com tantas coisas hoje para a gente fazer. E a gente não tem tempo mais para nada. A gente não tem tempo para a gente não tem tempo para nossa esposa, a gente não tem tempo para os nossos filhos, a gente não tem tempo para Deus. E às vezes a nossa vida está um inferno. Às vezes a gente não tem saúde, a gente não sabe por quê. Pense nisso. Pense nessas coisas. O diabo está colocando tantas coisas nas nossas vidas ultimamente que não estamos tendo tempo nem de cuidar do corpo. Por isso que Jesus disse para nós, não fiquem ansiosos por aquilo que vão comer e beber, com aquilo que vão vestir. Não fiquem ansiosos, porque o Pai não vai deixar faltar essas coisas para você. Ele sempre cuida de tudo. Então o convite de Cristo é que nós temos uma vida
de simplicidade. Quem sabe nós poderíamos viver uma vida com muito menos que a gente vive hoje e com mais qualidade. Que nós possamos então reconhecer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que pela graça de Deus nós possamos viver os princípios de saúde ensinados na palavra de Deus. Isso sim é cristianismo. E a Igreja Adventista se preocupa muito com isso. Se você ver essas pesquisas sérias pelo mundo, os adventistas sempre estão nessas pesquisas por causa de sua longevidade, pela sua qualidade de vida, por causa do descanso no sábado. Faça essas mudanças na sua vida e você verá a diferença. Cuide da sua saúde. Isso é muito importante para um cristão hoje em dia, para que possamos ter discernimento, gente. Hoje nós estamos vivendo numa confusão religiosa tão grande, onde cada um fala uma coisa, cada pastor fala uma coisa, cada igreja prega uma coisa, que nós estamos ficando confusos. Mas por quê? Tudo estratégia do inimigo para que você e eu sejamos assim, para que a gente não consiga entender o que está acontecendo e a gente acaba aceitando qualquer coisa. Às vezes a gente lê a própria Bíblia e a gente não entende. Cuide da saúde. É um desejo do nosso Deus, do nosso Criador. Esse é o desejo dele. Para que nós possamos enxergar, gente, aquilo que realmente precisamos enxergar. Precisamos tirar essas vendas. E uma boa alimentação vai ajudar a gente tirar essas vendas, a cegueira espiritual. Que Deus os abençoe e que possamos abrir os nossos olhos para esse tema que é muito importante nos nossos dias, por causa dessa confusão religiosa que está aí fora, onde a gente não consegue mais entender as coisas. A gente não consegue mais discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. A gente precisa entender. As coisas não é relativa. Existe uma verdade, uma só, e não várias. Que Deus os abençoe.